cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Oi. Oi, som. Alô. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à celebração da Santa Missa. Acolhemos também os internautas que nos acompanham pela Web TV Rede Cascavel. Diocese de Cajazeiras, processos matrimoniais nubentes. Adimael Pereira de Lima e Alessandra Gomes da Silva. Ele filho de Pedro Pereira de Lima e Maria de Fátima Lima. E ela filha de Francisco Norberto da Silva e Maria Gomes da Silva. Se alguém souber de algo que impeça este matrimônio acontecer, procurar a secretaria paroquial. E nos alegramos hoje com os aniversariantes dizimistas da semana: Elisângela Souza Ferreira, Maria das Graças Oliveira da Silva, Marlete Araújo Soares, Valdemir Ferreira dos Santos Filho, Francisca Mara Ramalho Neta, Francisca Maria da Silva, Nelciane de Freitas Santos, Francieldo Francisco Lopes da Silva, Gilson Almeida Cavalcante, Maria das Neves Neta, Silvana Oliveira da Silva, Celeuda Brito Diniz Pontes, Lindomar de Araújo Silva, José Eduardo de Lima Freire Maia, Ana Paula Dantas de Araújo e Erineide Alves da Silva. Missa do 30º Domingo Comum. Deus nos chama e reúne para dar-lhe graças por suas maravilhas, realizadas na pessoa de Jesus, que cura as nossas cegueiras. O Senhor vence as trevas da ignorância e do erro, que impedem nossa caminhada rumo à sociedade fraterna e solidária. Com o canto de entrada, acolhamos o celebrante e toda a equipe litúrgica. Quem foi contente com que me disseram: a gente vai pra casa do Senhor, mas eu fiquei. Foi contente com que me disseram: a gente vai
vai pra casa do Senhor. Nossos passos já pisam teu chão, ó cidade bem fortificada, para lavar toda nação. As tribos do Senhor hoje já virou tradição, pra celebrar o nome do Senhor. Mas eu foi contente com que me disseram: a gente vai pra casa do Senhor. Mas eu foi contente com que me disseram: a gente vai pra casa do Senhor. Pois é lá que estão os tribunais da justiça do Rei. Venham todos e peçam a paz para Jerusalém. Vivam tranquilos demais, os que te amam dentro de ti, segurança e todo bem. Foi contente com que me disseram: a gente vai pra casa do Senhor. Mas eu foi contente com que me disseram: a gente vai pra casa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos, amados irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração eucarística, 30º domingo do tempo comum. Saúdo a todos neste momento e de modo especial os internautas que nos acompanham pela primeira vez através da Web TV Rede Cascavel, aqui da nossa querida cidade de São Bento. Juntos formemos um só povo, uma só família, uma só assembleia neste dia consagrado ao Senhor. Para bem participarmos, portanto, desta santa celebração, humildemente peçamos perdão ao Senhor pelos pecados cometidos. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tende piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade. por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Porque eu não fui solidário, Senhor, tende piedade. porque fomos indiferentes. Senhor, tende piedade. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha piedade e compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com grande júbilo, com grande alegria, entoemos o nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor.
louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Só a igreja, glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, merece o louvor. Oremos neste quarto domingo dedicado a todos os dizimistas da nossa paróquia São Bernardo. Rezamos esta Eucaristia pela vida e pelas intenções e pela fidelidade também de todos os nossos dizimistas. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus proclama a alegria a quem é dado ver e experimentar a ação libertadora e compassiva do Senhor. Ele conduz seu povo, chamando-o para um caminho de fé e de seguimento. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeiras das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados,
mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios e canções. Toda a igreja. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrente no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instruído em favor dos homens,
nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão todos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Cumprimento a todos, mais uma vez. Cumprimento aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela internet, através da Web TV Rede Cascavel, aqui da nossa cidade de São Bento. Estamos celebrando, como bem ouvimos no comentário inicial, amados irmãos e irmãs, o 30º domingo do tempo comum. E aí nós acabamos de ouvir mais um trecho do Evangelho deste ano litúrgico, que é o Evangelho segundo São Marcos. Nós acabamos de ouvir precisamente a narração da cura do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, quando Jesus saía da cidade de Jericó em direção à cidade de Jerusalém. Jesus faz, amados irmãos e irmãs, o mesmo percurso que o povo de Deus fez, guiado por Josué, até a cidade santa de Jerusalém.
A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo e fica já próxima à cidade de Jerusalém. Fica a uns 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, Jesus está saindo desta cidade em direção a Jerusalém. O Evangelho de São Marcos, amados irmãos e irmãs, ele pode muito bem ser dividido em 5 partes. São partes que nos ajudam a compreender, não é, o intuito, o objetivo, a finalidade do evangelista Marcos. Estas 5 partes do Evangelho também nos ajudam, não é, pedagogicamente a descobrir quem é Jesus. Cada palavra do próprio Cristo, cada ação salvífica de Jesus no Evangelho de Marcos responde a esta pergunta: quem é Jesus? Portanto, aqui, nesta passagem, neste episódio, nós não temos uma simples cura de um cego. Nós temos, amados irmãos e irmãs, nesta passagem do Evangelho de Marcos, a revelação de quem é Jesus. E Jesus, já de antemão, coloco para todos, Jesus se apresenta neste momento, nesta ocasião, como a luz que veio iluminar cada homem e cada mulher. Se nós quisermos responder à pergunta, quem é Jesus? A partir desta cura, a partir desse milagre, nós podemos então dizer que Jesus é a luz que veio ao mundo, como bem escreveu e com profundidade o evangelista João. Que pena que essa luz não foi acolhida por todos, apenas por alguns. O cego deste evangelho, amados irmãos e irmãs, representa todos aqueles que ainda se encontram nas trevas, na escuridão. O cego representa todos aqueles que ainda estão à beira do caminho, todos aqueles que ainda não descobriram a Jesus, não descobriram o Senhor, não foram iluminados pela sua palavra, pela sua vida. Portanto, este cego pode representar muito bem a nós, se ainda não descobrimos Jesus de verdade, como também aqueles que ainda não se colocaram nesse segmento de Jesus, ainda não se abriram à novidade do Cristo, à sua salvação. Mas esse cego, amados irmãos e irmãs, representa de modo muito especial, representa aqueles que desejam pela fé, encontrar um sentido para a sua existência. E claro, o ser humano tem sede de sentido. Nós não vivemos por viver, nós não queremos viver por viver, nós queremos viver bem. Nós queremos viver e vivendo, sendo felizes. Nós queremos encontrar uma razão que justifique a nossa vida, que nos impulsione. E este cego também, portanto, representa todos nós que estamos em busca de sentido. Todos aqueles que querem descobrir uma luz nas suas vidas, para por ela viver, para a sombra desta luz poder caminhar. Este cego, amados irmãos e irmãs, de nome Bartimeu, grita fortemente por Jesus. E a fé que ele traz faz com que ele seja iluminado. A fé desse cego é incrível, é grande. Faz com que ele enxergue mais com o coração do que com os próprios olhos. Dizia um grande autor conhecido, por todos nós, Saint-Exupéry, que o essencial
é invisível aos olhos. Está lá no Pequeno Príncipe. E este cego, de fato, representa muito bem isto. Este cego consegue ver o que a multidão e os discípulos naquele momento não veem. Este cego enxerga com o seu coração. Por isso que grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele, pela fé, afirma que Jesus é o filho de Davi. É uma expressão messiânica. É uma expressão que revela o Cristo. Enquanto aqueles que enxergavam fisicamente não conseguiam dizer isso, este cego disse e disse em voz alta. Disse gritando, não é? Quem era Jesus? Quem era o Senhor? Era o filho de Davi. Por causa da sua fé, Jesus manda chamá-lo. Aqueles que estavam impedindo aquele cego de se aproximar de Jesus e até de gritar, aqueles homens que estavam ali, agora se dirigem ao cego para trazê-lo, não é, até Jesus. Então aqui nós temos um chamado que exige posteriormente uma resposta, o seguimento. Então vão até o cego para chamá-lo. Dizem: Jesus te chama, coragem, levanta-te. E ele deixa o manto de lado, dá um pulo e vai até Jesus. E nós temos aqui esse diálogo, não é? Entre Bartimeu e Jesus. Esse profundo diálogo do encontro deles dois. O que queres que eu faça? Pergunta Jesus. E Bartimeu diz: Mestre, que eu veja. Que eu veja. E Jesus então proclama: a tua fé te curou. A tua fé te curou. A fé no Cristo, como filho de Davi, fez com que aquele homem fosse iluminado, recuperasse a sua visão. Agora ele enxerga mais profundamente. Já enxergava com o coração. Agora enxerga também tudo o que está à sua volta. Enxerga fisicamente. E pode então se colocar no seguimento de Jesus. Pode responder positivamente ao chamado que Jesus lhe fez. Se o mestre o chamou, ele agora, recuperada a visão física, pode então se colocar no caminho atrás de Jesus, seguindo o Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que mensagem então fica para nós nesta noite? O que esse episódio, o que essa cura pode suscitar em nós? Qual era a reflexão? Qual é a mensagem que nós devemos levar desta celebração, ouvindo este santo evangelho? Primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: qual é a nossa cegueira? Será que nós, como este cego, estamos vivendo na escuridão? Será que eu consigo enxergar aquilo que está para além, não é? Daquilo que vejo? Será que eu consigo ver o invisível? Qual era a minha cegueira? Quais são as minhas trevas? É a pergunta que nós devemos fazer. E depois, eu, sabendo quem é Jesus, conhecendo a pessoa do Cristo, será que eu estou disposto? Será que eu estou disponível a segui-lo? A se colocar a caminho? Como tantos discípulos, como tantos homens e tantas mulheres? Será que eu tenho a mesma disposição desse cego chamado Bartimeu? Não basta, amados irmãos e irmãs, ser iluminado, descobrir que Jesus é a luz. É preciso seguir os seus passos. É preciso viver sob esta luz, constantemente, diariamente. Algumas coisas nos tornam cegos e nos afastam desta luz: o egoísmo, o fechamento, a indiferença, a falta de fé. A falta de fé, podemos dizer com clareza, é a pior das cegueiras, a pior das escuridões que temos. Se não temos fé, estamos longe da luz, estamos longe do Senhor. Não podemos seguir
aquele que é a razão da nossa vida, aquele que é a razão da nossa história. Diz o Evangelho também que o cego deixou o manto de lado. O manto representa a vida velha, representa aquilo que nos prende ao passado. Ele só pode se aproximar de Jesus, é um detalhe que Marcos coloca nessa narração, ele só pode se aproximar de Jesus depois que deixou o seu manto de lado. Então o que é que nos impede? Este manto, para mim, para você, o que representa? O que é que ainda está me prendendo à vida velha, ao homem velho, à minha história velha? O que está me afastando de Jesus ainda? O que me impede de me aproximar do Senhor? O que me impede de ter uma vida nova? Este manto representa isto. Nós recebemos uma roupa nova no batismo, que é a graça de Deus. Estamos vivendo com esta roupa nova do batismo, ou nós deixamos essa roupa nova pendurada no armário e ficamos com a roupa velha do pecado, das trevas, da escuridão? Preciso deixar o manto e correr imediatamente para Jesus. Nele enxergaremos bem a nossa vida. Nele enxergaremos bem a nossa história, o mundo, aquilo que está à nossa volta. Em Jesus tudo ganha sentido, tudo ganha cor, tudo tem um significado. A vida desse homem, Bartimeu, foi transformada por este encontro com Jesus. E ele que estava à margem, veio então para o centro do caminho. Quão feliz saiu este homem, tendo a sua vista recuperada, mas acima de tudo, tendo a sua vida restaurada por esse encontro com o Senhor. Ele não resistiu, ficou com Jesus durante toda a sua vida. Que nós também, como Bartimeu, nunca desistamos de estar com Jesus. Que nós sejamos perseverantes na fé, que a nossa fé se torne cada vez mais madura, que as trevas, se dissipem totalmente da nossa vida, que dentro de nós só haja luz, que dentro de nós só haja Jesus, só haja Cristo, só haja o bem. Fiquemos com essa mensagem e saiamos aqui enriquecidos a partir deste evangelho que nós ouvimos. A cura do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, na saída da cidade de Jericó. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse instante, amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A exemplo do cego do Evangelho, peçamos a Jesus que faça brilhar em nós e no mundo a luz da fé e da verdade. Digamos: Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Vamos repetir? Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Abençoai, Senhor, os ministros ordenados, os consagrados e os leigos missionários, para que sejam no mundo sinais de esperança, justiça e fraternidade, vos pedimos. Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Suscitai nos governantes o empenho contra as injustiças e os maus feitos que prejudicam a vida do povo, sobretudo do mais simples e necessitado, vos pedimos. Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Olhai pelos que sofrem em meio a tantas necessidades,
doenças, dependência, violência e abandono. Que suas dores contribuam para a redenção da humanidade, vos pedimos. Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Iluminai os que vacilam na fé e na esperança, para que encontrem no Evangelho e na celebração eucarística a coragem contra as dúvidas e os temores, vos pedimos. Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Senhor, fazei que cada um de nós devolva o dízimo com amor e generosidade e que tenhamos a consciência que o dízimo nos traz bênção e graça em nossas vidas, vos pedimos. Jesus, nosso Mestre, vinde em nosso auxílio. Cada um no silêncio do coração, apresente ao Senhor a sua prece mais pessoal. Senhor Jesus, nós cremos, mas aumentai nossa fé, a fim de que possamos servir-vos sempre na alegria e na paz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, meus amados irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte
e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo. Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Bernardo, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, Agripino, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos anima. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Mestre, diz o cego Bartimeu a Jesus, que eu veja. Felizes, amados irmãos e irmãs, aqueles que conseguem ver pelo coração, ver o invisível. Felizes aqueles que não veem um simples pão, um simples vinho. Felizes são aqueles que veem o corpo e o sangue do Senhor. Felizes os convidados, portanto, para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Esse é o momento da Sagrada Comunhão. Os que estão acompanhando pela web TV são convidados a fazer também a sua comunhão espiritual com o Senhor, sua presença viva no meio de nós. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor.
que alimenta e dá vida eterna. O pão é o corpo de nosso Senhor, o vinho que salva e me dá coragem. O vinho é o sangue do meu Redentor. Eu te adoro, eu te adoro, eu te louvo, eu te louvo, eu te amo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, que sob o véu do sacramento contemplo a face do meu Salvador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te amo, eu te espero, eu te espero, meu Senhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, escutemos neste instante alguns comunicados importantes da nossa paróquia. Amanhã daremos continuidade à Semana Missionária nos bairros Colina do Sul e Afonso Manuel. Quinta-feira, adoração, iniciando ao meio-dia e terminando às 19 horas com a Santa Missa e Bênção do Santíssimo. Avisamos as crianças que têm 9 anos e que queiram fazer a catequese. As inscrições já estão abertas na secretaria. E também irá abrir a pré-catequese para crianças a partir de 7 anos. As inscrições também já se encontram abertas. Convidamos toda a comunidade católica para participar do segundo Louva Já, que será realizado na Capela Nossa Senhora de Fátima, no Belarmino Lúcio, nos dias 7 e 8 de novembro. Agradece o grupo de jovem MJ. Após os comunicados de Padre Severino, nós convidamos os aniversariantes presentes na matriz a vir ao presbitério para cantarmos os parabéns. Apenas convoco o grupo de música aqui da nossa paróquia para uma reunião amanhã às 6 horas, às 18 horas. Todos os membros, cantores e tocadores do grupo de música, da equipe litúrgica aqui da nossa paróquia. E também convoco os membros da Pastoral do Dízimo para uma reunião logo após a missa da quinta-feira. Então, todos os membros da Pastoral devem participar da missa e devem ficar para esta reunião. No mês de novembro, nós realizaremos aqui na nossa paróquia a nossa segunda semana do dízimo. Então, esta reunião é para justamente planejarmos, organizarmos a programação desta semana. Então, nesse instante, gostaria de acolher os novos dizimistas aqui da nossa paróquia São Bernardo. Lembramos que estamos celebrando neste quarto domingo, o domingo dos dizimistas aqui da nossa paróquia. Então, acolho com alegria Antônio Fernandes da Silva Oliveira e Ivanildes da Silva Oliveira, Francisco Alves dos Santos Neto e Francisca da Silva Trajano, Hermenildo Vieira da Silva e Suélia Cristina da Silva, Keliane Marques Maia, Damião Rodrigues Martins e Maria Edna Damascena Rodrigues, José Araújo Lopes e Clébia Suenes de Moraes, Francisco de Oliveira e, por fim, José Eduardo de Luna Freire e Catarina Alves Araújo. Uma salva de palmas em sinal de acolhida aos novos dizimistas da nossa paróquia. Aqui à minha esquerda se encontra, como já sabemos, o plantão do dízimo. Se você quer devolver o seu dízimo, então você deve se dirigir ao plantão durante as celebrações, ou também você deve se dirigir à secretaria da nossa paróquia durante as manhãs, de 7 às 11 horas. Então, vamos formar, amados irmãos e irmãs, uma igreja de dizimistas fiéis, conscientes e generosos. A missão da igreja não pode parar. A igreja não pode parar no tempo. Por isso nós precisamos da sua colaboração. Nós precisamos da sua fidelidade. O evangelho precisa chegar a outras pessoas, principalmente às periferias. E o dízimo tem esta dimensão missionária. Estamos no mês missionário. O dízimo colabora, contribui com a dimensão missionária da igreja, com a propagação da palavra de Deus. Então, se você já é dizimista, seja fiel. Se você ainda não é, faça essa experiência de fé, se dirija ao plantão e faça a sua inscrição. Que todos nos sintamos corresponsáveis com a igreja
da qual nós fazemos parte, onde nós nos alimentamos da palavra, onde nós nos alimentamos da Eucaristia. Talvez alguns ainda estejam cegos para esta realidade. Precisamos abrir os nossos olhos e enxergar, minha gente, a importância, não é, de ser dizimista. A fonte de bênçãos que é devolver mensalmente o dízimo ao Senhor. A parte que não é nossa, mas que é do Senhor, tá bom? Vamos ficar em pé, amados irmãos e irmãs, e vamos cantar os parabéns para os dizimistas e todos aqueles que celebraram o dom de sua vida durante a semana que passou. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus vos abençoe e vos dê proteção, que Maria vos guarde dentro do coração. Vida longa e abençoada a todos os dizimistas, todos os aniversariantes. Costumamos fazer um sorteio com os aniversariantes do mês, não é? Então, a felizarda deste mês foi Maria das Neves Neta. Se encontra aqui esta pessoa? Se encontra Maria das Neves Neta. Faz aniversário no dia 29 deste mês. Se encontra aqui? Não, né? Então pode passar na secretaria e pegar o seu brinde. Vamos agora, amados irmãos e irmãs, renovar a nossa consagração. Vamos mais uma vez nos colocar sob a proteção maternal da Virgem Maria. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São Bernardo de Claraval, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos nessa celebração. Agradecemos a todos que fazem a Rede Cascavel, que transmitiu ao vivo a Santa Missa diretamente da matriz de São Bernardo. E de todos em paz, amados irmãos e irmãs, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz noite e uma abençoada semana para todos. Amém. O Deus que me criou, me quis e consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis e consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou
chuva em terra seca, faz germinar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para germinar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis e consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis e consagrou para anunciar